assim, qual é o espaço que a história hoje ocupa dentro do mundo capitalista? Porque a gente começa a pensar numa transformação, você pensa numa transformação, mas sem levar esse fator é muito difícil. Na verdade, Seitan Diop, ele não é só um antropólogo histórico, historiador. Seitan Diop, ele é matemático, físico, químico, historiador, antropólogo, paleontólogo, arqueólogo, sociólogo e linguista. Entende? O que é que seria, entre aspas, necessário a formação de uma criança negra entre 6 e 8 anos que está inserida dentro de uma questão de classe, sabe? Ancestralidade, identidade, cultura, Minas Negras Gerais. Ele é mestre em educação pelo programa de pós-graduação da Universidade do Sudoeste da Bahia, a PPGED-UESB. É mestre em estudos africanos pelo programa de estudos étnicos e africanos da Universidade Federal da Bahia, a CEAO da UFBA. Graduado em História pela Universidade Católica de Salvador e possui certificado em Estudos Latino-Americanos pelo Research Institute at the Hutchins Center, pela Universidade de Harvard. No MNG de hoje, eu converso com o professor Márcio Paim. Colofé, professor. Colofé, boa noite a todos, bom dia a todos, né? Bom dia a todos. Prazer. Agradecer ao convite, né? E dentro desse processo eu tentar contribuir com aquilo com que a gente puder contribuir, né? Eu estou certo que o senhor vai contribuir com muita coisa aqui conosco, professor. Quando você apresentou, você falou do certificado em estudos afro-latino-americanos. Sim. Né? Na verdade, eu queria só abrir um parêntese, porque, assim, na verdade, é uma especialização que está em andamento. Certo. Né? Ainda não tenho essa coisa, que não é diretamente vinculada. Na verdade, nem eu mesmo sei como é que é, né? É uma relação que eles têm com a Universidade de Harvard, lá. Acho que ao mesmo tempo não é da universidade, sabe? Entendi. Então é só no sentido de a gente deixar essa coisa correta, corrigir, entendeu? Fica registrado aqui, sem problemas. Bom. Em se tratando de história da África, por quais motivos, em especial, o Brasil é ainda leigo sobre a história da África? São vários motivos. Né? E ponto de partida disso tudo é a história da escravidão. A gente não pode entender esses motivos sem tomar a escravidão como ponto de partida. Né? Porque dentro da escravidão, dentro dos códigos, você vai ter a questão da institucionalização, né? E a racialização, né? Das relações no século XV. Então, isso você vai ter a construção e a elaboração de uma hierarquia racial, né? Dentro do código, porque, assim, na prática, todos eram iguais perante a lei. Mas dentro do estatuto racial da colônia, né, os escravizados eles estavam incluídos dentro desse processo. E é interessante você também destacar que a imagem negativa construída através desse processo. Porque aí a gente tem que voltar, você tem que entender essa história num processo de longa duração. Né? Porque aí você tem a questão de um processo cronológico. Por quê? Porque é muito comum você abordar, no caso do Brasil, a história da África por uma perspectiva do século XV. E aí você aborda a história da África dentro de uma perspectiva da colonização, por quê?
para você fazer referência aos escravizados que chegam aqui no Brasil, você vai ter que falar das regiões da qual eles são oriundos no continente. Então, existe uma relação Brasil-África, né? E essa relação ela vai ser tomada a partir do século XV com esse processo, certo? Mas, se você levar em conta, se você partir do pressuposto que a África é o berço da civilização, aí você tem que tomar a história como 7 milhões, né, que é o ancestral comum da humanidade. Então, assim, você tem que tomar a história da África num processo de longa duração. E aí você se questiona o seguinte: quanto é que representa 1.500 anos, que é a forma comum de abordagem da história do continente, em um universo de 7 milhões? O resultado dessa conta é o que fica de fora em relação à história da África. Compreende? Sim. E aí, para você poder entender isso também, você tem que olhar em longa duração a construção de uma imagem negativa da África e de suas culturas, certo? E isso tem um papel muito grande dentro da questão do fenótipo. Então, por exemplo, no caso de nós, pessoas de cor, a gente tem que entender isso, o fenótipo, como o ponto de entrada para a elaboração desse racismo antinegro. É você entender o racismo como um processo de uma longa duração histórica, né? Então, assim, o racismo, ele não é uma coisa do século XV, causada na racialização. Você entender o racismo como uma subjetividade, por exemplo. O racismo está aqui, agora, entre nós dois aqui, né? Ele está aqui, onipresente, né? Onipotente, onisciente, como uma subjetividade, esperando ou eu ou você, né? Abrir o espaço para que ele se aproprie a partir de nossas falas, certo? Então, se você entender o racismo dentro dessa perspectiva, né, quanto à subjetividade, você vai ver que isso está muito ligado, por exemplo, com o fenótipo. E aí você tem que observar isso num processo de longa duração até você chegar, por exemplo, ao período da escravização. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque o norte e o direcionamento, né, a experiência das pessoas escravizadas e das pessoas de cor, é uma experiência que vai ser norteada dentro dessa perspectiva racial, a cor como um peso. Perfeito. Entendeu? O senhor está promovendo um curso agora chamado Matriarcado Africano na obra de Cheikh Anta Diop. Eu gostaria de saber qual é a importância da obra desse historiador, antropólogo, físico e político senegalês para os estudos apresentados em seu curso. Na verdade, Cheikh Anta Diop, ele não é só um antropólogo histórico, historiador. Cheikh Anta Diop, ele é matemático, físico, químico, historiador, antropólogo, paleontólogo, arqueólogo, sociólogo e linguista. Entende? Então, assim, Cheikh Anta Diop, ele é um dos intelectuais de maior peso no século XX. É uma das pessoas que tiveram mais visibilidade no século XX, né? É uma pessoa que nasce no Senegal, depois vai para a França, né? E dentro da França, né, ele chega na França em 1946, né, para estudar matemática e física, e lá ele muda o foco da pesquisa dele e entra nas ciências humanas. E dentro dessas ciências humanas ele vai produzir um trabalho chamado Nações Negras e Cultura, que é um trabalho que coloca assim toda a construção referente à África e ao Egito em questionamento. Porque até aquele momento, 1954, por exemplo, a ideia que prevalecia dentro dessa perspectiva de uma África ou de uma Europa forte, né? Você está num período ali pós-Segunda Guerra Mundial, 1946. Então, a tese é produzida em 1954. Então, tem poucos anos que a Segunda Guerra acabou. Então, a ideia que prevalecia por ali é você tentar justificar a superioridade da Europa, que estava muito ligado com a questão da origem da humanidade, né?
Então, você tem essa coisa que aqueles acreditavam que, por exemplo, a superioridade da Europa está muito ligada com a origem do homem, né? Ter sido lá, o fato da Europa ter dado origem à humanidade. Né? Então, faz com que a Europa seja, por exemplo, a força que é naquele contexto. E essa possibilidade da África ser o berço da civilização é uma coisa que ficava secundarizada. Então, quando Diop produz a tese Nações Negras e Cultura, ele questiona todo esse conhecimento elaborado. In this first segment, Dr. Diop discusses the evolution of mankind. Aujourd'hui, la science sait de façon sûre que l'humanité a pris naissance en Afrique, sous la latitude du Kenya, dans cette région qui est à cheval sur le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie. We are able to say scientifically today, to say with certainty that mankind was born in Africa on the latitude more or less of Kenya, and that area which comprises Kenya, Éthiopie, Ethiopia, and Tanzania. Et qui va même jusqu'en Afrique du Sud, suivant un axe nord-sud. And going on a north-south axis all the way south to South Africa. Or, une humanité qui est née sous une telle latitude au niveau de l'équateur n'aurait pas pu survivre si elle n'était pas pigmentée noire dès son apparition. So it's clear that any humanity that had its birth in that region could not have survived in an equatorial region without pigmentation. La nature ne crée rien au hasard et elle a protégé l'humanité qui est née sous l'équateur en Afrique par un écran de mélanine. C'est ce qui fait que les premiers hommes étaient nécessairement noirs tant qu'ils n'étaient pas encore sortis de l'Afrique. Nature doesn't do anything by chance, and it's for that reason that humanity, mankind that was born in a sub-equatorial region was given melanin to protect its skin, and it's for that reason that it is clear, it is certain that first man had to be a black man. E aí, através da pesquisa dele, né, ele consegue refutar a ideia de que a Europa era o berço da civilização e apresenta provas contundentes de que a África é o berço da humanidade, né? Então, ele contesta, ele consegue trazer a evidência de que tanto a África como a civilização quemética, que é a civilização que nós conhecemos como egípcia, porque Egito é um nome grego, entendeu? Então, todas essas populações são populações anteriores. Ponto. Essa é a questão. Veja bem, esse é o primeiro ponto. Eu ia fazer uma pergunta e o senhor começou a responder uma coisa que tem relação com essa pergunta que eu ia fazer, que é a seguinte. Porque quando a gente abre a página do portal Guerra 10, já nos deparamos com a seguinte frase: Cheikh Anta Diop derrubou o racismo científico ao provar que o Egito Antigo era uma civilização negra. Isso só vem a corroborar na comprovação do óbvio, né? Que, por sua vez, foi por várias vezes distorcido por ideias de embranquecimento através de produções hollywoodianas. Eu gostaria que o senhor fizesse um comentário acerca disso. Isso. Porque, assim, quando ele consegue trazer evidências de que a África é o berço da civilização, bem como a civilização quemética é a primeira civilização dentro do continente africano, né, uma das mais antigas, é porque naquele momento você tem uma série de pensamentos, uma série de escolas, de tendências que defendem e advogam, na verdade, a hipótese de que a África não é o berço da civilização. Então, por exemplo, você tem uma teoria que é a teoria camítica, né, que é desenvolvida dentro da escola alemã, dentro do século XIX e para o século XX dos estudos africanos. E essa escola ela vai defender, por exemplo, que os egípcios
eles são produto de uma civilização asiática que veio do Oriente para o continente africano, né? Então, assim, a África seria produto de populações externas. E a tese de Diop vai no sentido oposto, porque ele consegue provar que, né, a África não é produto de uma civilização externa. As civilizações as populações que desenvolveram o Vale do Nilo e construíram uma das primeiras organizações sociais do continente são civilizações endógenas, né? Porque são grupos que vêm de um processo de longa duração de desenvolvimento e evolução da espécie humana, que tinha começado lá atrás. Então, assim, Kemet, ele é o produto desse processo de desenvolvimento. Então, assim, para responder a sua pergunta, essa primeira, esse foi o link no caso, mas essa é a importância que eu trago, por exemplo, de Sheikh Anta Diop. Ponto. Então, assim, por que trazer Sheikh Anta Diop? Porque, assim, em 2003, você tem a aprovação da Lei 10.639, né? E essa lei, ela vai dizer o seguinte, que é necessário você inserir a história da África e a cultura afro-brasileira nos currículos escolares. Mas veja bem, só que você está em um país onde a história da África e da cultura brasileira, ela nunca esteve presente nos currículos escolares, até porque o acesso da coletividade da população negra para a educação era proibida. Então, não tem por que você pensar em história da África no currículo escolar, se na transição do século XIX até boa parte do século XX, a educação para a população afrodescendente está completamente limitada, certo? E vai ser a acessibilidade dessa população à educação, ela vai ser colocada a partir de conta-gotas. Porque primeiro eles vão abrir o precedente de você estudar à noite, né? Mas se você pensar, né, a população escravizada, sabe, estudando de noite, coisa e tal, sabe, quem são os... Então, assim, tem uma série de debates que tem que ser feito nessa questão da acessibilidade, e não é o caso, mas é só para a gente ter mais ou menos uma ideia disso. Então, quando a história da África ou alguma coisa referente ao negro aparecer em algum momento desses currículos, foi de forma incipiente ou então sempre estereotipada, certo? Então, no momento que você estabelece uma lei para inserir, você começa de onde, se nunca existiu esses parâmetros no país, né? Então, assim, qual é a metodologia? Quais são os teóricos? Qual é o referencial? Né? Qual a abordagem? Assim, como é que a gente vai lidar com esse processo? Entende? Uhum. Então, assim, aí entra a importância de Sheikh Anta Diop, porque você traz Sheikh Anta Diop, né, na possibilidade de contribuir com um referencial teórico e metodológico, né, para você mostrar, né, os pontos importantes da história da África. Porque, veja bem, não é transformar Sheikh Anta Diop em uma religião, sabe? Não é transformar Sheikh Anta Diop em uma religião, o objetivo não é esse. O objetivo é você trazer, porque quando você coloca a Lei 10.659, você abre a possibilidade de você trazer uma quantidade grande de referenciais que até então eram desconhecidos para a gente. Porque para a gente os grandes referenciais são Zumbi, Gangazumba, né, Dandara. Então, assim, até pouco tempo para a gente isso é uma coisa muito fechada. E quando você coloca as ações afirmativas e insere a questão da Lei 10.639, você abre a possibilidade de conhecer outros referenciais em todos os aspectos, na política, na música, no cinema, na literatura, sabe? E você fazer e fortalecer essa questão dessa relação Brasil-África, né? Dentro dessa perspectiva da educação, dentro dessa perspectiva dos estudos africanos. Então, é esse o porquê de trazer Sheikh Anta Diop. E aí, quando eu trago o curso Matriarcado Africano, é justamente no sentido, porque a obra dele são 12 livros, se eu não me engano, certo? Que ele escreveu durante a vida. Não tem como a gente abordar isso
né, o espaço que a gente poderia abordar. Então eu entendi que eu poderia pegar aquelas discussões que eu entendo ser importantes para poder fazer algo no sentido de contribuir, né? Mostrar para as pessoas, na verdade, a importância e os eixos temáticos que eu trabalho. E tem outra obra que eu vou trabalhar, que eu pretendo trabalhar mais à frente, que a gente vê essa ideia da ocupação dos continentes por uma perspectiva africana, né? Que é das teses que Sheikh Anta defendia em um dos livros. Então, é tentar pegar isso para a gente ver, na verdade, como é que a coisa tem sido desenvolvida. Né? E isso aí já é um processo que eu venho desenvolvendo. Inclusive, até recentemente, eu teve um artigo meu que foi publicado por uma revista, né? Que é sobre a questão da diferenciação racial na obra de Sheikh Anta Diop. Né? O que é que essas pesquisas estão dizendo? Ele fez uma tese há um tempo atrás, mas assim, e hoje? O que é que essas pesquisas hoje, a genética, a biologia molecular, o que há de mais desenvolvido sobre esse processo, o que é que elas estão dizendo sobre o que ele levantou lá atrás, sabe? Então é mais ou menos isso. Esse é o projeto de você trabalhar com a introdução ao pensamento e à obra de Sheikh Anta Diop. Para quem se interessar em procurar o seu curso, quais os caminhos, ou qual o endereço eletrônico? Assim, vocês podem chegar no link através do meu Instagram, mlpaim, e vocês podem chegar no Simpla. Vocês podem clicar no Simpla, que lá no Simpla você tem a divulgação e automaticamente você cai na área das inscrições, para quem tiver interesse, entendeu? Perfeito. O senhor deve ter visto milhares de novos professores se formando por aí, né? E muitos desses professores normalmente não têm a mínima vontade, né, ou acesso a estudos da história da África, né, por N motivos, principalmente aqui no Brasil. Quais seriam as propostas que o senhor teria para a gente começar a mudar esse quadro, até mesmo para que haja um interesse de um mínimo contingente de professores, para que a gente possa passar isso para dentro das salas de aula? Irmão, assim, eu vou ser muito sincero com você, seria muita pretensão da minha parte se eu tivesse uma resposta para você e dissesse, ó, é assim, 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 porque são vários fatores, né? O primeiro disso tudo é a própria questão que a história ocupa hoje dentro de um mundo capitalista, né? Então, assim, qual é o espaço que a história hoje ocupa dentro do mundo capitalista? Porque a gente começa a pensar numa transformação, você pensa numa transformação, mas sem levar esse fator é muito difícil, né? Porque a história ela perde espaço dentro do mundo capitalista, irmão. À medida que as pessoas passam, a história ela vai se ressignificando e cada ressignificação dessa, né, as forças contrárias, elas fazem com que a história tenha menos terreno. Então as pessoas hoje, elas estão muito pouco interessadas em saber coisas que tenham relação histórica. Estou dizendo que não tenha ninguém, não. Você tem, porque eu estou aqui com você, sabe? Trocando essa ideia, justamente porque fazemos parte de um grupo de pessoas do qual a história tem uma outra importância. Entendeu? Então, assim, isso que eu estou falando é para a gente poder pensar na história da África dentro desse contexto. Porque se a história, quanto tal, ela já ocupa um lugar, imagine a história da África dentro desse processo. Né? Beleza, aí é o segundo ponto. Aí, dentro dessa questão da história da África, você vai pensar nesse processo da África como um todo, porque você tem a história da África e você tem os estudos africanos. Beleza. Mas é uma questão elitizada, irmão. Entendeu? Então, o grande lance é assim, como é que você populariza a história da África? Como é que você faz a história da África chegar às pessoas?
né? Essa é uma das questões. Para depois você pensar, por exemplo, no processo de formação dos professores. E aí, se você vai pensar a história da África na questão da formação dos professores, você vai pensar essa história da África dentro de uma reformulação curricular, onde você questiona a própria ideia de currículo, velho. Entendeu? Porque essa questão do debate racial, ela está muito ligada à experiência. E a sua experiência, ela é subjetiva também. Sabe? Então, assim, como é que a gente coloca isso dentro de uma caixa chamada currículo? Sabe? Então, assim, pensar em uma proposta é pensar em uma reformulação curricular conceitual. Então, assim, o que é que seria esse currículo? Como se trabalhar, por exemplo, a experiência histórica, né? Porque, por exemplo, as crianças negras, elas são alienadas da sua experiência histórica, irmão. Completamente. Entendeu? Então, os meninos que estão numa fase crucial, que é justamente a fase de percepção, porque, assim, você tem a primeira sociedade que você tem contato, que é a sua casa, a sua família. Da sua família, você tem acesso à segunda sociedade, que é a escola. Então, para as crianças que estão na idade de 6 a 8 anos, por exemplo, em um processo de formação, essa questão da experiência é importante, mas essas crianças, elas são alienadas desse processo. O senhor é de Salvador, né? Eu sou de Salvador, eu sou. Salvador, diga-se de passagem, é o lugar fora da África com o maior contingente de negros, né, em todo o globo. Mesmo aí em Salvador, o senhor ainda sente essa alienação nas crianças, nessa nova geração? Veja só, a alienação não é uma questão de hoje, né? Quando eu falo de alienação, eu falo no sentido de que, por exemplo, a própria noção de currículo, ela vem de uma base ocidental. Entendeu? A própria noção de currículo, então, assim, quando você sai de uma experiência para você entrar em uma coisa, você está fora. Você está entrando naquilo, né? Você está em um processo que é completamente diferente. Agora, sim, as coisas têm mudado. Então, assim, não só desde a lei de 2003, história da África, mas antes disso você já tinha pessoas e escolas, instituições que vinham fazendo um trabalho no sentido de acabar com essa alienação. Então, desde daquele processo da década de 90, né, que o governo, os parâmetros curriculares nacionais, que o governo vem abrindo para você pensar essa questão da diversidade, desde ali você já tem escolas, por exemplo, a minha pesquisa de mestrado em educação, ela foi feita a partir da escola Eugênia Ana dos Santos, né, que é uma escola dentro de um terreiro do Candomblé, que é o terreiro do Iaxel Poafonjá. Então, assim, essa escola, ela já é fruto de um processo de duração já mais anterior, porque é um projeto que vem desde a década de 70. Né? E aí você tem a institucionalização, você tem a municipalização da escola, e é uma escola que trabalha com elementos da cultura negra. Né? Então, assim, as crianças, elas aprendem, por exemplo, elas entram na questão da epistemologia iorubá. Elas aprendem o bom dia, elas aprendem o boa noite, elas estão inseridas dentro dessa cultura, sabe? Olha assim, não só o Iaxel Poafonjá, tem um terreiro aqui que também tem uma escola que trabalha nessa perspectiva, sabe? Que é o terreiro de Manilda, de Tulu. Então, assim, esse eu estou falando dos que nós mais conhecemos, mas tem não só outras instituições, como outras pessoas que trabalham nessa perspectiva, entendeu? Então, hoje, esse processo de alienação, tem muita gente trabalhando para acabar, mas eu não posso dizer que é uma coisa que não exista. Existe, sim. E aí você tem uma outra coisa que é o seguinte: você estabelece uma lei 10.639 para que tudo isso seja acabado, no sentido da alienação,
mas você não fornece a estrutura para que esses profissionais eles possam trabalhar e desenvolver esse processo. Então, todo esse processo de alienação, né, toda essa estrutura que nós necessitamos para poder trabalhar por um processo de descolonização mental, na verdade, fica sob a responsabilidade dos professores. Então, você chega em várias escolas públicas que você tem os professores, mas quando chega no momento certo, quer dizer que não tem. Então, esse processo de mostrar uma história da África, de trabalhar com os símbolos da cultura afro-brasileira, vai muito da particularidade do professor, da responsabilidade que ele assume, de como ele se vê como indivíduo negro, procurando dar sua contribuição nesse processo, entendeu? Ou até mesmo da instituição a qual ele está inserido. Entendeu? Mas a instituição com a qual ele está inserida já faz parte de um contexto maior, porque se você for pegar, por exemplo, muitos professores são professores municipais e estaduais. Então, estão inseridos dentro das escolas estaduais que são parte do governo. Então, aí o governo, sabe? Então, aí já tem uma discussão bem maior. E eles ali, sabe, estão fazendo uma coisa diante da estrutura que eles têm em mãos, né? Você está falando de uma estrutura governamental, pô. O que dizer, então, das instituições salesianas, por exemplo, e outras por aí? Mas aí você vê uma questão que é justamente o que eu estou colocando, a questão da estrutura. Entendeu? Porque essas instituições, e aí eu não vou entrar naquela de julgar o objetivo, Claro, né? claro. Mas eles também, você vai ter uma facilidade maior de você colocar em função da estrutura, são escolas particulares, são escolas que possibilitam você trabalhar essa questão. Então, por exemplo, o profissional que está dentro de uma escola particular, de uma escola salesiana, a depender do contexto, ele tem a depender do contexto, uma possibilidade maior de implementar esse debate. Então, você vê muitas escolas, por exemplo, você tem uma escola, tem um amigo que foi meu professor, né, e hoje somos amigos, que ele trabalhou numa escola particular de Feira de Santana, responsável por inserir esse debate racial. Então, o senhor acredita que é bem mais fácil a gente inserir esse tipo de debate numa escola particular do que numa escola pública? É isso que o senhor quer dizer? Veja bem, eu estou colocando assim, a partir das estruturas, do que você tem na mão, porque, por exemplo, irmão, porque quando a lei vem, para você trabalhar com a história da África e com a cultura, você vem para trabalhar nas instituições de ensino privadas e públicas. Entendeu? Você vem para trabalhar com as instituições, só que na pública isso não acontece. Ou acontece em parte, de forma pontual. Mas alguns profissionais que trabalham na rede particular e que têm o comprometimento de trabalhar com essas instituições, a depender do contexto, porque às vezes você está numa escola particular, você tem uma estrutura, mas a escola não tem interesse. Entendeu? Mas às vezes você está numa escola que tem a estrutura e a escola tem interesse. Então você tem uma estrutura com uma facilidade maior de implementar isso. Então eu coloco nesse sentido, entendeu? Porque assim fica parecendo uma questão de opção. Tipo, não, você vai deixar de fazer aqui, mas fazer na escola particular porque tem mais, sabe, recurso. E não é assim, não é esse o debate. O debate, quando eu falo da estrutura, é dentro das possibilidades do que a própria lei demanda. Né? Porque quando a lei veio, ela vem demandando uma estrutura. E você não vai... Como é que você vai colocar uma lei em prática se você não tem a estrutura para colocar? Entendeu? Sem dúvida. Passa por isso. E aí você tem todo esse processo de formação, né? Que passa por isso, né? Mas eu acho que o grande lance desse debate é você pensar no currículo. Né? O que é o currículo? Será que o currículo precisa ser, normalmente, aquelas atividades já estabelecidas, uma atrás da outra, sabe? Como é que a gente trabalha com a diversidade? Como é que a gente trabalha com todos esses conceitos bonitos, né? Como é que a gente coloca esses conceitos bonitos assim em prática? Para poder a gente trabalhar com democracia, com pluridiversidade, com toda essa questão, entendeu? Será que o currículo em si
ele consegue externalizar essas demandas, porque quando a gente vai trabalhar com a experiência, assim, o que é que seria, entre aspas, necessário a formação de uma criança negra entre 6 e 8 anos, que está inserida dentro de uma questão de classe, sabe? Essa experiência, o que é que a gente ensina, o que é que a gente, né? E quando é que a gente deixa? Porque, assim, a escola não é só o lugar que você vai levar, mas a escola também é o lugar que você absorve. Então, assim, o que é que a experiência dela também traz para a gente, né? Dentro disso, né? Então, pensar nessa questão, então, assim, é para a gente ter noção do quanto é complexo a implementação da história da África, as etapas que isso, né, e a estrutura que a lei demanda. Sem dúvida. Passa muito mais, passa daquela questão de simplesmente estabelecer uma lei, sabe? Uhum. E aí você tem o mérito, por exemplo, das pessoas que estão lutando quando fazem essa reivindicação, que a questão, irmão, não é só você dar cota. A questão não é só você inserir cota. A questão é você também estabelecer uma estrutura para que essas pessoas que tiveram acesso à cota, elas possam se manter também na universidade pública, pô. E às vezes o cara tem a vaga ali, mas não tem como chegar na escola, mas não tem o dinheiro do transporte. Trocando miúdos, né? Não só dar o peixe, mas ensinar a pescar também. Uhum. Então o cara às vezes mora em uma localidade no subúrbio, no caso aqui, mas a universidade é no centro. Então o cara às vezes passa, que é o esforço maior de conseguir a aprovação, mas na hora de se deslocar para o subúrbio, para a universidade, o cara não tem dinheiro para pegar mas a vaga dele está lá. Então você dá um argumento às coisas, não, velho, a vaga dos caras estão aqui, sabe? Então não tem motivo para ele estar falando aqui. Então é muito sutil, principalmente quando você entra no campo da subjetividade, para discutir essas questões. Perfeito. Professor, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Gratidão pela sua presença aqui hoje no Minas Negras Gerais. Agradecemos de coração. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a toda a nossa comunidade de pretos e pretas Brasil afora, por favor. Conhecimento, compromisso e disciplina. Acho que são os 3 eixos que eu penso hoje, se tratando a respeito de comunidade, né? Então, assim, é o conhecimento e a comunidade, a coletividade. E quando eu digo isso, eu falo do Brasil como um todo, e dentro do Brasil, da nossa especificidade, da carência desse conhecimento, e o compromisso e a disciplina para a gente poder absorver ele. Porque uma das enganações que a sociedade tem colocado para a gente é assim, é que informação e saber são conhecimentos, sabe? Então, assim, a gente às vezes está na rede social trabalhando com informação, com a ideia de que são informações, porque conhecimento e informação são diferentes. Embora eles estejam assim, mas são específicos. Porque conhecimento você trabalha num processo gradativo e cumulativo, sabe? Então, isso é um processo que a gente precisa se apropriar, se engajar, e dentro desse processo é o nosso compromisso e a disciplina. Porque eu acho que a história e a cultura, né, são as únicas alternativas que restam. Porque politicamente a comunidade negra não tem representação. Né? Socialmente você é resultado do político, economicamente não se fala. Então você só tem a história e a cultura para você se apropriar, né, dentro desse processo. E aí é que vem a importância de você trabalhar com essa questão dos referenciais, né? Então hoje se fala muito de Garvey, se fala muito de Nkrumah, se fala muito de nacionalismo, mas a mensagem que esses caras estavam trazendo o tempo todo, as pessoas não conseguiram captar, ou quem conseguiu captar não coloca, porque esses caras estavam dizendo tudo, o tempo todo o seguinte, olha, sem história, né, não somos absolutamente nada, não conseguimos nada, entendeu? Porque assim, é a questão do passado, você não tem presente nem futuro se você não tem passado, irmão.
Então, se você não tem passado, você não tem história. Se você não tem história, você não constrói nada. Então, é isso que Garvey estava dizendo, é isso que Malcolm estava dizendo, é isso que Lumumba estava dizendo, é isso que Nkrumah estava dizendo, sabe? Então, assim, é isso que esses caras estavam dizendo. Então, isso não é uma coisa mirabolante, que você precisa de bilhões para poder fazer. Isso é uma coisa simples, que está muito ligado com seu compromisso e com sua disciplina. Entendeu? A forma como você organiza, como o Malcolm dizia, né? O tempo é o nosso principal inimigo. Mas uma vez que você consegue, né, acertar com ele, você já dá um grande passo. Então é bem isso. É bem nesse aspecto, né? Perfeito. Conversei hoje com o professor Márcio Paim, de Salvador, Bahia. Professor Márcio Paim é prova de um Brasil negro que dá muito certo. Força pra gente. Força. Valorize a cultura afro, a identidade negra, a ancestralidade e a pluralidade do povo negro. Apoie o Minas Negras Gerais. Pix minasnegrasgerais@gmail.com. Bora nos aquilombar! Inscreva-se no canal, dê o seu like e compartilhe com seus amigos. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calam.